Let's go! Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo Hayashi, estou contigo aqui no nosso podcast que sai sempre toda segunda-feira. É isso mesmo, episódios fresquinhos, falamos de liderança, falamos sobre o sobrenatural, falamos de cosmovisão bíblica, falamos sobre assuntos atuais, falamos de coisas práticas e sabedoria de vida para um cristão que quer realmente fazer a diferença na sociedade. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Já deixa aí teu like, já deixa aí o teu subscribe e você deixa também aí um comentário, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado. E você que já veio aqui antes, que bom que você voltou. Já manda então esse episódio aí nos teus grupos de WhatsApp, espalha, porque se te abençoou, vai abençoar a outros também. E hoje eu quero já pular para dentro do nosso conteúdo. Eu quero falar sobre uma coisa que nós subestimamos e uma outra coisa que nós superestimamos. São dois erros que muitas vezes as pessoas cometem. E muita gente bem intencionada, especialmente cristãos novos ou cristãos jovens que querem fazer a diferença, nesse ímpeto, essas pessoas erram nessas duas questões. Uma, que elas subestimam, e número dois, aquelas que elas superestimam. Então vamos começar com aquilo que eles subestimam. Se você estiver aí prestando atenção ou anotando, perceba, não subestime o poder de estar no lugar certo, na hora certa. É isso mesmo. Muitas pessoas pensam que estar no lugar certo, na hora certa, é um mero detalhe. Bom, se eu for começar a olhar a minha própria vida e ver a minha trajetória fazendo como uma engenharia reversa, eu vou perceber que os momentos mais influentes ou os momentos que mais me impulsionaram foi porque eu estava na hora certa, no lugar certo. E por isso que uma das orações que eu faço quase todos os dias é: Deus me traz as conexões divinas. Senhor, me dá então as conexões ou os relacionamentos do reino, porque eu de verdade creio que você está só uma conexão do teu destino. O que significa isso? Se você conhecer na hora certa, no lugar certo, a pessoa que pode abrir a porta certa para você, a porta que Deus tem para você, você vai experimentar então o que nós chamamos de uma janela de Kairos. O que seria uma janela de Kairos? Bom, quando a gente analisa na Bíblia tempo, você tem o tempo como Cronos e o tempo como Kairos. O Cronos é o tempo mensurável. Já o Kairos é uma janela soberana que Deus abre de aceleração ou de graça, e essas janelas, elas não ficam abertas para sempre. Elas são janelas finitas, então você tem que aproveitar aquela janela que soberanamente foi aberta de uma oportunidade de Deus para você. E se você discernir essas janelas, esses Kairos, você vai perceber que essas janelas são como gatilhos espirituais capazes de te acelerar sobrenaturalmente aos propósitos de Deus na tua vida. É isso mesmo. Quando você começa a perceber que a janela de Kairos te acelera, você começa então a orar justamente Isaías 22:22. A porta que Deus abre, nenhum homem fecha. A porta que Deus fecha, nenhum homem abre. É uma oração muito boa para se fazer. Começa a orar e fala assim: Deus, eu quero que o Senhor abra as portas certas, e Deus, eu quero que o Senhor feche as portas erradas. Em outras palavras, Deus me conecta com as pessoas certas e me afasta ou desvia as pessoas que serão distrações para mim nessa jornada. Porque quando você começa a perceber então o poder de estar na hora certa, no lugar certo, você vê que então esses momentos são como, no inglês nós chamamos de tipping points. O que seriam tipping points? São pontos de queda. Imagina aqui como um dominó, e o primeiro dominó cai e bate no segundo, que bate no terceiro, que bate no quarto, que bate no quinto, e daí você tem todo aquele efeito dominó. Mas você consegue chegar a um lugar, a uma hora que aquele primeiro dominó causou o ponto de queda. Quando você não subestima justamente
o poder de estar no lugar certo, na hora certa, você vai começar a perceber que Deus vai proporcionar para você justamente as janelas de Kairos. Não foi assim o que aconteceu em Atos 2, quando os 120 estavam no lugar certo, na hora certa e bum, Pentecostes acontece. Não foi assim o que acontece em João 5, quando aquele homem aleijado estava no lugar certo, na hora certa. Na verdade, procurando uma outra janela de Kairos, mas Deus honrou aquele coração predisposto a discernir o tempo certo e o lugar certo, então ele teve o seu milagre. Aquele aleijado estava, na verdade, procurando ou esperando o agitar das águas para que ele viesse pular para dentro. E só o fato dele não estar subestimando o poder de estar no lugar certo e na hora certa, quando Jesus entra em cena, ele não precisa esperar o fenômeno sobrenatural do agitar das águas. Ele, na verdade, tem um encontro com um homem que é sobrenatural, experimenta então um romper sobrenatural que foi um milagre da cura dele. Isso é o que nós nunca podemos esquecer. Não subestime o poder de estar no lugar certo, na hora certa. Agora, tampouco superestime o poder de talento, de dons e de habilidades. É isso que eu quero falar hoje, sobre o segundo erro que muitos cometem. O segundo é, as pessoas começam a se impressionar tanto com unção, com dons, com habilidades, com talentos e acabam superestimando o poder que isso traz. Um dom é bom, porém um dom não é a garantia de perseverança. Talento é bom, eu quero ter talento, eu quero ter habilidade, eu não estou negando isso, eu quero isso, mas uma coisa eu percebi na minha trajetória, que muitos talentosos e muitos dotados e muitos homens hábeis não estão comigo nessa jornada no tempo que eu me encontro. Começaram comigo, até na verdade começaram quando a gente começou o Dunamis lá em 2008 e eu olhava e falava, esse cara é mais talentoso que eu, aquela pessoa é mais habilidosa que eu, aquele irmão lá ele é mais, sei lá, seja dotado do que eu, mas ao olhar ao meu redor hoje, depois de 16, 17 anos de Dunamis, eu fico perguntando, cadê essas pessoas? Eu descobri então que talento, dom, habilidade não é garantia de perseverança. O dom, ele é bom, ele tem o seu lugar. O presente, a habilidade, isso é muito bom e é uma dádiva de Deus. Mas entenda o que a palavra diz em Provérbios 18:16, que diz que o presente ou o dom, em algumas traduções, abre o caminho para aquele que o entrega. Quem é aquele que o entrega? Você que é o dotado, você que tem o dom. O teu dom, ao entregar esse dom que você tem, aquilo vai abrir portas para você. Mas também, 6 capítulos para frente, em Provérbios 24, ele também diz: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida e com conhecimento os cômodos são cheios. Perceba aqui, o dom, ele vai abrir a porta para você, sim, porém, a tua fidelidade é que te vai manter na sala. Deixa eu repetir isso. A habilidade vai abrir a porta, mas o que te mantém lá na sala é justamente algo além de simplesmente habilidade, dom e unção. Você vai precisar de perseverança e você vai precisar de fidelidade. Sabe, a paixão, o fogo, a unção, sabe, eu amo tudo isso. Isso nos acelera espiritualmente. Isso, na verdade, nos impulsiona, nos projeta, nos lança espiritualmente. Mas o texto está dizendo que a sabedoria, o discernimento e o conhecimento são, na verdade, os ingredientes para eu e você corrermos bem essa corrida longo prazo. E, infelizmente, para adquirir sabedoria, discernimento e conhecimento, só se adquire através de um processo tedioso de rotina. Eu sei, não sou tão encorajador que eu estou te falando, mas eu tenho meditado um pouco sobre isso, que nós temos que arrancar da nossa mente, temos que arrancar de nós mesmos essa ideia que todos os romperes que acontecerão na minha vida serão instantâneos e cheios de adrenalina. Sabe, a gente está sempre esperando aquele grande momento,
Quando na verdade, se você se aplicar uma rotina saudável que te leva à sabedoria, ao discernimento, ao conhecimento, isso sim é garantia que você vai terminar bem. Portanto, não superestime o poder de talentos, de dons, de habilidades. Superestime, na verdade, é a presença de perseverança e de fidelidade. E lembre-se também, nunca subestime o poder de estar no lugar certo, na hora certa. E eu finalizo dizendo que você que está me escutando está sim no lugar certo, na hora certa. E eu espero que isso venha gerar frutos nas nossas vidas. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Let's go!